Ele foi um menino que nunca pôde ser criança, um imperador que nunca desejou o poder e um rei que morreu no exílio sonhando com a terra da qual foi expulso. A história de Dom Pedro II não é um conto de fadas sobre coroas e palácios. É a saga heróica e melancólica de um homem forjado pelo dever, que se tornou pai de um povo órfão e cuja maior riqueza eram seus livros e seu amor por um Brasil que, no fim, lhe virou as costas. A jornada começou com um abandono. Em 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro para lutar nas guerras liberais em Portugal, deixou para trás seu filho de apenas 5 anos, subitamente aclamado como o novo imperador do Brasil. O pequeno Pedro não herdou apenas um império, herdou a solidão e um legado de instabilidade. Seu pai, ao partir, levou consigo a prataria e outros bens valiosos do Palácio de São Cristóvão. O lar do novo imperador, segundo a historiadora Mary Del Priore, parecia um mosteiro, sem móveis ou quadros. Era um reflexo da própria condição do menino. Um soberano nominal em um palácio despojado, uma criança reinando sobre o vazio. Criado sob a tutela severa de José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, nomeado pelo próprio pai e sob o cuidado afetuoso de sua aia, Mariana Verna, que o acompanharia por toda a vida, o menino foi submetido a uma rotina espartana. Sua infância não foi marcada por brincadeiras, mas por um cronograma implacável de estudos. Havia pouco ou nenhum contato com outras crianças. Sua agenda era preenchida com francês, latim, grego, alemão, matemática, filosofia, retórica, religião, astronomia, piano e esgrima. Cada lição era um tijolo na construção do monarca ideal, mas também um muro que o separava do mundo. As únicas pontes para o pai distante eram as cartas. A correspondência era um misto de formalidade e saudade. Em sua última carta, Dom Pedro I, já no leito de morte, suplicou ao filho com o coração partido: ame a sua e minha pátria, estude muito e conte que o mundo o há de admirar. Eu cá me retiro para o outro mundo, cheio de dor e de mágoa. Adeus, meu amado filho. O menino, com apenas 8 anos, recebeu a incumbência como um juramento sagrado, um fardo que carregaria para sempre. O Brasil, órfão de seu imperador, mergulhou no caos político e social do período regencial. Rebeliões explodiam por todo o país. Para restaurar a ordem e a unidade nacional, os políticos tomaram uma decisão drástica: antecipar a maioridade do jovem monarca. Com o golpe da maioridade, em 1840, o menino de 14 anos foi arrancado de seus livros e colocado no centro do poder. A coroa para ele não foi um prêmio, mas a formalização de um dever imposto desde o berço. Desde cedo, ficou claro que seu reino seria diferente. Marcado pela austeridade de sua criação e consciente do legado financeiro desastroso de seu avô, Dom João VI, que havia quebrado o Banco do Brasil, Dom Pedro II adotou uma vida de extrema sobriedade. Comia canja todas as noites, usava a mesma roupa simples e dispensava o luxo da corte. Seu palácio não era um centro de festas, mas uma vasta biblioteca. Sua bússola moral não era o poder, mas a busca incessante pelo conhecimento. Um diplomata francês, em 1842, encontrou o jovem imperador de 17 anos mergulhado na leitura de Platão. O escritor português Alexandre Herculano registraria: é geralmente sabido que o jovem imperador do Brasil dedica todos os momentos que pode salvar das ocupações materiais de chefe de Estado ao culto das letras. Ele não exigia para si mais do que sua escrivaninha e seus livros, sempre com o objetivo de arrebanhar novas tecnologias e ideias para o Brasil. Em suas viagens, sua primeira pergunta ao chegar a um novo país era sempre a mesma, como ironizou uma caricatura da época: onde estão os seus sábios? Sua curiosidade era tão profunda que um repórter do Washington Post escreveria, impressionado: Dom Pedro volta para o Brasil conhecendo os Estados Unidos melhor do que 2/3 dos membros do Congresso.
Essa simplicidade e foco intelectual, no entanto, o tornavam uma figura peculiar entre a nobreza europeia. Tinha hábitos considerados inadequados, como tocar as pessoas constantemente durante as conversas, um gesto que era mal visto nos rígidos círculos da alta sociedade. Era, em essência, um rei filósofo em um mundo de reis guerreiros e reis cortesãos. O legado de um construtor. As grandes realizações do reinado de Dom Pedro II. O governo de Dom Pedro II, conhecido como Segundo Reinado, 1840-1889, foi um dos períodos mais notáveis da história do Brasil, marcado por quase meio século de paz, progresso e consolidação nacional. Em uma época em que as nações vizinhas se fragmentavam em guerras civis, o Brasil, sob a liderança de um monarca dedicado e visionário, construiu as bases de um país moderno e unificado. A maior marca de seu reinado foi a estabilidade política. Utilizando com sabedoria o poder moderador, Dom Pedro II orquestrou um sistema de governo, o parlamentarismo às avessas. Isto foi, sem dúvida, o que mais marcou seu reinado internamente. Enquanto as repúblicas vizinhas na América Latina viviam em um ciclo constante de guerras civis e golpes de Estado, o Brasil experimentou quase 50 anos de paz interna e estabilidade institucional. Como ele conseguiu isso? Através de um sistema político único, apelidado de parlamentarismo às avessas. No parlamentarismo clássico, inglês, o povo elege o parlamento, e o partido majoritário no parlamento escolhe o primeiro-ministro, o chefe de governo. No Brasil de Dom Pedro II, o imperador, usando o poder moderador, um quarto poder, previsto na Constituição de 1824, escolhia o primeiro-ministro. Só então este primeiro-ministro convocava eleições para formar um parlamento que lhe desse apoio. A consequência: na prática, o imperador controlava a política. Ele alternava no poder os dois grandes partidos da época, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Quando um governo se desgastava, ele o demitia e chamava o outro, dissolvendo o parlamento e convocando novas eleições que, invariavelmente, eram vencidas pelo novo partido no poder. Isso evitava rupturas violentas e mantinha as disputas dentro da arena política institucional, mas também criava um sistema artificial e com eleições frequentemente fraudulentas. 2. Modernização e desenvolvimento econômico. O Segundo Reinado foi um período de modernização significativa, embora lenta e concentrada em algumas regiões. A Era Mauá. O governo de Dom Pedro II coincidiu com o surgimento do primeiro grande industrial brasileiro, o Barão de Mauá. Houve um surto de desenvolvimento, ferrovias, construção das primeiras estradas de ferro, essenciais para escoar a produção de café. Navegação a vapor, implantação de linhas de navios a vapor, comunicações, instalação do telégrafo e, mais tarde, dos primeiros telefones. Dom Pedro II foi um dos primeiros a ter um telefone no Brasil, presenteado por Graham Bell. Iluminação a gás. Modernização da iluminação pública nas grandes cidades. O ciclo do café. A economia do Império foi sustentada pelo café, que se tornou o principal produto de exportação do Brasil e gerou imensa riqueza para os barões do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. No entanto, essa riqueza foi construída sobre a base da mão de obra escravizada, a grande contradição do período. 3. Conflitos internacionais e consolidação das fronteiras. O governo de Dom Pedro II foi marcado por uma política externa ativa, que visava garantir a hegemonia brasileira na região do Rio da Prata e consolidar as fronteiras do país. A Guerra contra Oribe e Rosas, 1851-1852. O Brasil interveio no Uruguai e na Argentina para derrubar governantes hostis, Manuel Oribe e Juan Manuel de Rosas, garantindo a livre navegação na Bacia do Prata, vital para a comunicação com o Mato Grosso. A Guerra do Paraguai, 1864-1870. Este foi o maior conflito armado da história da América do Sul.
e o evento que mais marcou a política externa do Império. O Brasil, junto com a Argentina e Uruguai, a Tríplice Aliança, lutou contra o Paraguai de Solano Lopes. A guerra foi longa, extremamente sangrenta e cara. Consequências: o Brasil saiu vitorioso, mas a um custo altíssimo. O país se endividou pesadamente e o exército que venceu a guerra saiu fortalecido e com um novo senso de identidade política, o que, paradoxalmente, se tornaria uma das causas da queda do Império. 4. A lenta e contraditória. Abolição da escravidão. Esta é a maior mancha e a maior contradição do Segundo Reinado. Dom Pedro II era pessoalmente abolicionista, mas sabia que seu trono dependia do apoio da elite agrária escravocrata. Governo de contradições. Ele governou um país cuja principal fonte de riqueza vinha de um sistema que ele, em particular, desaprovava. Por isso, o processo de abolição foi extremamente lento e gradual, para não romper abruptamente com a elite que o sustentava. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Proibiu o tráfico de escravos. Lei do Ventre Livre, 1871. Libertou os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Lei dos Sexagenários, 1885. Libertou os escravos com mais de 60 anos. Lei Áurea, 1888. A abolição definitiva, assinada pela Princesa Isabel. O fato de a abolição ter sido concluída apenas no penúltimo ano do Império mostra como o regime foi refém da escravidão. E, ironicamente, foi a conclusão desse processo que selou seu fim, ao alienar os fazendeiros que perderam sua propriedade sem indenização. Talvez o legado mais pessoal do imperador tenha sido seu papel como o imperador cidadão, um grande patrono das artes e das ciências. Apaixonado pelo conhecimento, ele usou seu prestígio e recursos para financiar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Academia Imperial de Belas Artes, além de patrocinar inúmeros artistas e cientistas. Sob sua proteção, a cultura e a identidade nacional floresceram. O Segundo Reinado foi, portanto, a era em que o Brasil se construiu como nação. Foi um período de paz, progresso, fortalecimento territorial e efervescência cultural, tudo sob a égide de um governante cuja dedicação ao Brasil e ao saber deixou uma marca indelével. Dom Pedro II não foi apenas um monarca, foi o grande arquiteto do Brasil moderno. Apesar de sua dedicação e da popularidade que o transformaram no pai do povo, o Império ruiu. 4 meses antes da proclamação da República, Dom Pedro II sofreu atentado, embora muitas vezes ofuscada pelos grandes eventos políticos que se seguiram. Dom Pedro II sofreu um atentado em 15 de julho de 1889. Este evento, conhecido como o Atentado de Julho, é um termômetro perfeito para medir o clima de tensão e a radicalização política que antecederam o golpe. Como foi o atentado? O local e a ocasião. Dom Pedro II estava saindo de uma apresentação de gala no Teatro Santana, que mais tarde se tornaria o Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio de Janeiro. Era noite e ele se dirigia à sua carruagem. O atirador, um jovem português chamado Adriano do Valle, de cerca de 20 anos, se aproximou do imperador. Ele era um republicano radical, possivelmente anarquista, que via o monarca como um símbolo de tirania. A ação. Adriano do Valle sacou um revólver e disparou na direção de Dom Pedro II. O tiro, no entanto, não atingiu o imperador. Há relatos de que o tiro foi dado para o alto, ou que a arma falhou parcialmente. Mas o fato é que o imperador saiu ileso. A reação do imperador. A reação de Dom Pedro II foi de uma calma impressionante, que se tornou lendária. Em vez de pânico, ele teria se virado para a multidão e, com tranquilidade, dito algo como: "Coitado, é um pobre diabo, um louco." Em outras versões, ele teria apenas gritado: "Prendam esse louco!" Sua serenidade diante de uma tentativa de assassinato reforçou sua imagem de o magnânimo. A reação da multidão. A multidão que estava no local ficou furiosa.
O atentado provocou uma onda de indignação popular. A população, majoritariamente monarquista em sentimento, quase linchou o atirador. Adriano do Valle foi preso e a polícia teve que protegê-lo da fúria do povo. O que o atentado revela? A radicalização do movimento republicano. O atentado mostrou que o movimento republicano não era homogêneo. Havia uma ala extremista e violenta que estava disposta a usar o tiranicídio, assassinato de um tirano, como ferramenta política. Isso assustou tanto os monarquistas quanto os republicanos mais moderados. A popularidade pessoal de Dom Pedro II, a reação da multidão, que defendeu o imperador e quis linchar o agressor, é a prova mais clara da popularidade pessoal do monarca. O povo comum não via Dom Pedro II como um tirano, mas como um líder respeitado. O atentado, paradoxalmente, gerou uma onda de simpatia e solidariedade ao imperador. A ineficácia do terrorismo. O ato teve o efeito contrário ao desejado pelo atirador. Em vez de enfraquecer a monarquia, ele a fortaleceu momentaneamente, unindo a opinião pública em torno da figura do imperador. Mostrou que a via do terrorismo individual não seria eficaz para derrubar o regime. Embora não tenha sido a causa direta da queda do império, o atentado de julho foi um sintoma grave da doença que corroía o corpo político brasileiro. Ele expôs a radicalização dos opositores da monarquia e, ao mesmo tempo, a desconexão entre o sentimento popular pró-imperador e a conspiração da elite republicana, que se desenrolava nos quartéis e nos clubes políticos. 4 meses depois, essa conspiração de elite, e não um ato de terror, derrubaria o trono. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar o depôs. Forçado ao exílio, ele escreveu em uma minuta de sua carta de despedida, que nunca enviou, palavras que revelam sua profunda mágoa. Até hoje de manhã esperava poder me conservar em paz no país que tanto amo. Infelizmente, desde poucas horas, acho-me sob o peso da profunda mágoa de ver-me privado da liberdade, que nunca neguei a nenhum brasileiro. O dia 16 de novembro foi um dia de silêncio e tensão. A família imperial permaneceu detida no paço da cidade, transformado em uma prisão de luxo. Do lado de fora, soldados com baionetas caladas e cavalarianos cercavam o prédio, garantindo que o último monarca das Américas não se comunicasse com seu povo. O governo provisório, temendo a popularidade do imperador, queria uma partida rápida e sem alarde. Ficou acertado que a família embarcaria na tarde do dia 17, mas o medo dos republicanos era maior que sua palavra. Na madrugada, o conde Dieu foi despertado abruptamente. O governo soubera de um grupo disposto a provocar atritos durante a partida, e para evitar derramamento de sangue, a saída seria imediata, na escuridão da noite. Acordado, Dom Pedro II reagiu com a fúria de um homem cuja honra era tudo o que lhe restava. Mas não havia escolha. Por volta das 3 da manhã, a família imperial foi escoltada para o Cais Pharou. Apenas um coche negro, puxado por 2 cavalos, os aguardava. Nele foram os imperadores e a princesa Isabel. Os demais, incluindo amigos leais como o engenheiro André Rebouças, seguiram a pé, em uma procissão sombria e silenciosa. Uma pequena lancha os levou ao cruzador Parnaíba, a Gazela do Mar, que os esperava nas águas escuras da Baía da Guanabara. A bordo, a imperatriz Teresa Cristina chorava inconsolavelmente. A princesa Isabel, não menos comovida, só encontrou alívio horas depois, às 10 da manhã, com a chegada de seus 3 filhos, Pedro, de 14 anos, Luís, de 11, e Antônio, de 8, trazidos às pressas de Petrópolis. O novo governo, em um gesto que misturava insulto e formalidade, enviou um decreto concedendo uma soma em dinheiro ao imperador deposto. O major Mallet, receando a reação de Dom Pedro, impediu a entrega no paço. A bordo, o imperador recusaria a oferta por mais de uma vez. Entre os poucos amigos que conseguiram se despedir, estava o velho almirante Marquês de Tamandaré, um símbolo de uma era que se encerrava. Ao meio-dia de 17 de novembro,
o Parnaíba partiu em direção à Ilha Grande para encontrar o paquete Alagoas, o navio que os levaria à Europa. O transbordo foi perigoso, em um mar agitado. A imperatriz, frágil, precisou ser ajudada por 2 marinheiros. O governo determinou que o encouraçado Riachuelo escoltasse o navio, uma honraria que Dom Pedro II via com desconfiança. Notando a lentidão da escolta, ele concluiu que o navio de guerra estava com problemas mecânicos, ou, pior, que a intenção era vigiá-lo. Apontando para o oficial republicano a bordo, ele desabafou com o comandante do Alagoas. Diga a esse moço que vem a bordo que se o Riachuelo é honraria, eu dispenso. Se quer dizer receio, eu não quero voltar. O Brasil não me quer. Vou-me embora. A tensão da viagem cobrou um preço terrível. O jovem príncipe Dom Pedro Augusto, neto do imperador, começou a dar sinais de debilidade mental. Em um surto psicótico, tentou esganar o comandante do navio, acusando-o de ter sido pago para matar a todos. Confinado em seu camarote, envolvia o corpo em um salva-vidas, temendo um bombardeio, e jogava garrafas ao mar com pedidos de socorro. Sua trágica jornada terminaria em um sanatório na Áustria, onde permaneceu por 40 anos. Um brinde ao Brasil e a chegada a Portugal. Em Cabo Verde, uma parada para reabastecimento trouxe um novo constrangimento. O governo provisório ordenou que o Alagoas hasteasse uma bandeira improvisada do novo regime. A medida causou uma quase crise diplomática com Portugal, que não reconhecia o pavilhão. Para evitar problemas, o navio seguiu para Lisboa sem bandeira. Contudo, na partida de Cabo Verde, o navio português Bartolomeu Dias deu uma salva de 21 tiros de canhão. Nesse momento, a bandeira do Império foi içada no Alagoas. A bordo, todos se levantaram aplaudindo, muitos às lágrimas. De outros navios no porto, lenços brancos acenavam em despedida. No dia seguinte, 2 de dezembro, foi comemorado o 64º aniversário do imperador. Ao ser saudado pelo comandante, Dom Pedro ergueu sua taça e, com a voz trêmula de emoção, fez um único brinde. Bebo a prosperidade do Brasil. Em 7 de dezembro, o Alagoas finalmente chegou a Lisboa, com a bandeira do Império tremulando no mastro. Foi recebido com honras por seu sobrinho, o rei Dom Carlos. Durante 15 dias, Dom Pedro se dedicou a uma peregrinação pela história e pelo conhecimento. Visitou o túmulo de seu pai, onde rezou em silêncio, assistiu a aulas na universidade e meditou por muito tempo no Palácio de Queluz, diante da cama onde Dom Pedro I havia morrido. Para não perturbar as festividades da coroação de Dom Carlos, ele viajou para o norte de Portugal. Foi na cidade do Porto que a tragédia final o atingiu. Em 28 de dezembro, enquanto visitava a Academia de Belas Artes, sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, amargurada pelo exílio e com a saúde debilitada, faleceu repentinamente. Ele retornou ao hotel às pressas, mas sua companheira de 46 anos já estava morta. Em silêncio, o velho imperador chorou a partida de sua amada, cujo corpo foi depositado no Panteão dos Braganças, em Lisboa. Sozinho, ele partiu para a França, fugindo do inverno e de suas memórias. A última viagem, iniciada com a humilhação de uma fuga noturna, terminava com a dor da perda e a certeza de que jamais voltaria a pisar no solo da pátria, que mesmo no exílio, ele nunca deixou de amar. A vida financeira da família se tornou precária. Viviam de mesadas vindas da família do Conde Deu, marido da princesa Isabel. Só conseguiram comprar uma casa após a morte do próprio Dom Pedro II. O castelo da Normandia, que adquiriram, estava em ruínas e apenas uma parte era habitável. Viviam frugalmente em um castelo sem água quente, onde as crianças comiam sopa de leite todas as noites e as roupas eram passadas dos mais velhos para os menores. Os dias finais do ex-imperador, vividos em um simples hotel em Paris, o Bedford, com a ajuda do amigo Conde de Alves Machado, foram marcados pela saudade. Em seu diário, ele registrava o desejo de retornar ao Brasil.
Em 5 de dezembro de 1891, 3 dias após seu aniversário de 66 anos, após um passeio gelado pelo rio Sena, uma pneumonia o levou. Suas últimas palavras foram um testamento de seu amor incondicional. Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade ao Brasil. O funeral de um rei e o luto de uma nação. Em seus aposentos, foi encontrado um pacote lacrado com um bilhete comovente. É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria. O pacote continha terra de todas as províncias brasileiras. Em seu leito de morte, vestido com o uniforme de marechal do Exército Imperial, com suas condecorações do Brasil, França e Portugal, e um crucifixo recebido do Papa Leão XIII, seu pedido foi atendido. Um livro foi colocado sob sua cabeça, simbolizando que sua mente, enfim, descansava sobre o conhecimento. A princesa Isabel desejava um funeral discreto, mas o governo francês insistiu em prestar as últimas homenagens de Estado àquele que era considerado o maior monarca do século. A República Brasileira protestou, mas a França não recuou. O funeral em Paris foi um evento monumental. O caixão, coberto com a bandeira do Império, foi levado à Igreja da Madalena. A cerimônia, celebrada pelo arcebispo de Paris, contou com a presença da Casa Militar do presidente francês, dos presidentes da Câmara e do Senado, do escritor Eça de Queiroz e de todo o corpo diplomático. Pelas ruas, 80 mil soldados franceses prestaram honras. Uma multidão de 300 mil pessoas, sob o frio parisiense, acompanhou o cortejo fúnebre, ao som da Marcha Fúnebre de Chopin. Uma bateria de artilharia deu as salvas de estilo. O corpo foi transportado em um trem especial para Lisboa, com uma parada em Madrid, onde a Casa Real Espanhola prestou suas homenagens. Em Lisboa, o rei Dom Carlos e toda a realeza portuguesa o receberam para depositá-lo no panteão da família Bragança, ao lado de sua imperatriz. No Brasil, o governo republicano tentou abafar a notícia, mas foi inútil. Como descreveu o historiador José Murilo de Carvalho, a repercussão foi imensa. O comércio fechou as portas, bandeiras foram hasteadas a meio mastro, tarjas pretas surgiram nas roupas e missas solenes foram realizadas por todo o país. O luto se espalhou e uma onda de nostalgia pelo bom imperador tomou conta da nação, inclusive entre republicanos que o admiravam como um modelo de governante. O homem que viveu de forma simples, que governou com modéstia e morreu com a terra do Brasil junto ao peito. Recebeu no exílio as honras que sua própria pátria lhe negara, mas conquistou no coração de seu povo um luto sincero e duradouro. A última e mais verdadeira homenagem ao imperador solitário que se tornou o pai de todos. A jornada de Dom Pedro II é uma das mais complexas e comoventes da história mundial. Um homem que colocou o conhecimento e o país acima de si mesmo, mas que terminou seus dias longe da terra que tanto amava. O que mais te impressiona na vida dele? A sua dedicação aos estudos, a sua simplicidade ou o seu amor incondicional pelo Brasil? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se emocionou com a saga deste grande líder, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa conhecer essa história e se inscrever no canal para mais mergulhos profundos na alma do Brasil.